Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Meu nome é Ronaldo Mendes, estou aqui para fazer mais uma resenha pelo canal. E a história que eu gostaria de compartilhar para vocês é uma história da antiga Vertigo, da linha Vertigo, que se chama Soldado Desconhecido. Confesso para vocês que é a primeira vez que eu li essa história, eu li recentemente, mas eu creio que já foi lançada há algum tempo atrás. E ela foi lançada em duas partes. É uma história, deve saber que toda a linha Vertigo sempre é uma história para maior de 18 anos. E essa história é interessante em dois sentidos, né? Conta a história de um soldado americano que serviu ao exército desde a Segunda Guerra Mundial. Meio que ele fazia o trabalho sujo, ele se infiltrava para buscar informações e ajudar a linha de frente americana. Mas com o passar do tempo ele meio que desapareceu, praticamente ele se sentiu meio traído com tudo que aconteceu. Ele achava que o exército americano não tinha mais aquela, como posso falar para vocês, não tinha mais aquela importância. Depois de 40 anos, o que acontece? Surge novamente, a partir daí, no meio da história surge um detetive que se chama Clyde, que precisa simplesmente caçar ele, porque ele está começando a cometer vários assassinatos, está começando a agir, começando a vazar informações, que praticamente quando você começa a vazar informações e começa a importunar pessoas importantes, isso realmente começa a custar um preço muito alto. E uma coisa interessante é que o próprio investigador começa indo atrás dessas pistas, desse soldado desconhecido. E a partir daí a gente já começa a ser mencionado dentro da história algumas guerras que foram importantes desde a Segunda Guerra Mundial, do que ele tinha que fazer, da importância, simplesmente ele achava que não importava os meios, importante que ele se alcançasse o objetivo. E como eu falei, a questão do soldado desconhecido, justamente ele fica frustrado porque ele foi um herói, tentou ser um herói, mas ele sempre achava que o exército americano não era suficiente. Então praticamente ele viu que suas conquistas já não foram tudo em vão. E a partir daí, ele se sentindo renegado, se sentindo esquecido, ele começou a tomar grandes ações. E, como falei, começou a importunar. E o próprio investigador em si tem que ir atrás dessas informações, ele se mete em várias situações. A história meio que ainda é um pouco prolongada, mas eu creio que era necessário, né? Realmente não poderia, já de uma forma tão rápida, revelar quem é o próprio soldado desconhecido, né? Mas é interessante. Eu já estava falando que achou a história meio fraquinha, mas o mistério faz sentido. Eu acho que as duas partes, como falei no começo do vídeo, é um pouco exagerado, mas acho que dava para já... Acho que só uma edição já era válida, mas tudo bem, vai de opinião para opinião. Mas é uma história bacana sim, é uma história legal, porque como eu gosto de histórias de guerras, e justamente da forma como foi trabalhada essa edição, contando de como ocorreu os momentos importantes da Guerra do Golfo, da Segunda Guerra Mundial e de outras, que fizeram uma grande história, principalmente para o povo americano. Então essa trajetória foi contada até de uma forma até inteligente. E você entende a questão do soldado. Muitas vezes tem soldados que, após ter feito a sua parte, muitas vezes são esquecidos. Ele meio que se sente traído por causa disso. Então você entende o sentimento, mas ele também começa a ver que as coisas não são tão flores assim. Ele fez sua parte, sujou as mãos, lidou com certas situações, invadiu linhas inimigas, mas sempre ele achava que era suficiente. Poxa, eu estou ajudando o meu povo, mas no final de tudo era uma grande mentira. Que sempre o poder militar americano botava dentro do povo americano que estava tudo ok, que o importante é que nós vencemos. E essa história trata perfeitamente sobre isso, de um soldado que foi esquecido, né? E ele começa a tomar certas ações, mas também na história explica, quando ele é revelado, que ele não estava mais suportando de viver toda essa mentira, de viver toda essa hipocrisia, e realmente as pessoas
que estavam investigando sobre ele, que estavam investigando o motivo de todo assassinato, de toda a corrupção, deviam olhar um pouco mais para os seus superiores, né? Tem uma verdade que tinha que ser revelada. E ele mesmo fala, esse soldado aqui. Então, assim, como eu sempre falo, a história é de cada um para cada um. As pessoas que podem ver essa história podem achar uma história simples, nada demais. Para mim, eu achei até interessante. Porque muitas vezes ele mostra até uma realidade que pode acontecer em outros países. Muita gente se sacrifica, muita gente deixa seus lares, deixa suas famílias para defender a sua pátria, mas muitas vezes, né, são esquecidos, não são reconhecidos, não são bem remunerados, e a partir daí vem a grande frustração. Isso realmente que aconteceu com o soldado, né, que após o encontro detetive explica o motivo de tudo que aconteceu. E tem uma parte que eu acho até interessante para mostrar aqui para vocês, que quando os dois se encontram, é justamente a questão de um cemitério, né? Porque lá tem tem a própria lápide dele, né? E meio praticar essa parte aqui, eu achei interessante o encontro dos dois, que ele fala que é um soldado sem nome, é um soldado enviado por Deus, como ele sempre fala, né? Eu acho que tem até aqui, como ele cita, um soldado, ele se declara que é um soldado americano conhecido por Deus. Então, assim, galera, recomendo sim. Pode ser que para vocês não seja tão interessante com as outras histórias de guerra que já deve ter lido. E eu gostei, achei interessante. Achei da forma como é bem trabalhada, como é bem executada. Conforme duas partes de essencial, mesmo que seja até um pouco longo demais. Pode ser que para muita gente seja até uma história confusa, por mostrar esse lado de um soldado de guerra. Então, assim, legal. Ele participa de momentos importantes, momentos marcantes, mas ele meio que se sente traído porque ele começa a descobrir que dentro do exército americano existem coisas que poderiam ser melhores explicadas. Eu vou dar um exemplo certo aqui para vocês. Imaginam a questão da situação da guerra que houve no Iraque. Vocês sabem que ali é meio que muita coisa devia ser realmente explicada, né? Muita coisa devia ser associada, muita coisa devia ser esclarecida. Mas infelizmente até hoje existem histórias mal contadas. O objetivo dessa história em si mostra o real sentimento desse soldado. Então, assim, galera, é bacana. Eu achei interessante justamente por causa disso mesmo. Então, esse pessoal é mais uma resenha que eu mostro aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Para quem já viu essa história, deixa nos comentários que eu gostaria de saber da opinião de vocês. Para aqueles que estão me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de curtir, compartilhar também, comentar. Também não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber sempre a notícia de um vídeo novo, beleza? Então é isso, pessoal, até a próxima. Valeu!